Olá, primeiro ano, como vai vocês? Tudo bom? Espero que vocês estejam bem. Nós vamos agora iniciar mais um ciclo do nosso trabalho remoto, que é o nosso PET Volume 5. Parabéns a todos vocês que chegaram até aqui e principalmente parabéns a todos que estão acompanhando as atividades sem deixar acumular, conseguindo fazer aí com muito capricho, muito esmero o que tem sido proposto para o conhecimento de vocês próprios. Nós vamos iniciar hoje o nosso PET 5 e nós vamos falar sobre interpretação de texto com um tema muito interessante, muito gostoso de ser falado. Aqui o PET traz uma introdução para nós que diz assim: Olá, como vai você? Nos últimos meses, essa tem sido uma pergunta recorrente. As pessoas estão distantes socialmente e a frase "tudo vai passar, vai ficar tudo bem" tem sido um mantra nos canais de comunicação. Agora, fala sério, como andam suas emoções? Como você está lidando com tudo isso? Como você encara seus sentimentos? Fique tranquilo, fique tranquila, não precisa responder. Neste PET, vamos falar e refletir um pouquinho sobre como cuidar de nossas emoções. E aí, está preparado? Bora lá! Então, uma mensagem bem tranquila, né? Bem gostosa de ser lida. Nós vamos falar, então, sobre a famosa inteligência emocional. O que é inteligência emocional? Já parou para pensar? Bom, vamos ler aqui um texto breve que diz assim: inteligência emocional é a capacidade de sentir, compreender, valorizar e aplicar efetivamente o poder das emoções como fonte de energia humana, informação, confiança, criatividade e influência. Isso é o que nos diz Daniel Goleman. A forma como lidamos com nossas emoções tem influência direta em como lidamos com nós mesmos e em nossos relacionamentos. Podemos descrever de uma forma simples que a inteligência emocional é a capacidade de reconhecer, avaliar e gerenciar nossas próprias emoções e as emoções das pessoas à nossa volta. Portanto, a inteligência emocional está diretamente ligada aos relacionamentos. E estes, por sua vez, desempenham um papel essencial em como gerenciamos nossas emoções e a forma como agimos de acordo com elas. Em 1995, o psicólogo norte-americano Daniel Goleman, PhD da Universidade de Harvard, publicou o livro Inteligência Emocional. Os estudos de Goleman posicionaram a IE, que é a sigla de inteligência emocional, como um conjunto de competências e habilidades fundamentais em 5 pilares: autoconsciência, autorregulação, automotivação, empatia e habilidades sociais. Olha que interessante esse texto. Ele nos diz, em síntese, que você só é inteligente emocionalmente se você conseguir sentir, compreender e aplicar o poder das emoções como fonte de energia humana, de informação, de confiança, de criatividade, de influência. É algo mais ou menos assim: você sabe o que está acontecendo com você próprio, você sabe o que está acontecendo com outros à sua volta e você aplica essa sabedoria, essa inteligência para conseguir avaliar e gerenciar a sua emoção e as emoções das pessoas que estão em volta. Quando você está confuso emocionalmente, você não consegue mais ou menos sair do lugar. E aí, quando você consegue entender o que você próprio está sentindo, você consegue entender o que a pessoa ao seu lado está sentindo, aí você consegue, então, agir de acordo com a forma que essa emoção vai te levar adiante. Isto é inteligência emocional. É dessa forma que você consegue se
Autorregular, dá para a gente usar inclusive os 5 parâmetros, os 5 pilares dele. Você consegue ter uma autoconsciência, consegue se regular, se motivar, ter empatia, porque você sabe o que a pessoa ao lado está sentindo, e você consegue ter habilidade social. Já conseguiu ver alguém que se relaciona bem com a maioria das pessoas que está à volta? Parece que a pessoa sempre está bem com todo mundo? É uma pessoa que aplica a inteligência emocional. Não é uma tarefa fácil, mas adquirida essa inteligência emocional é um ganho para a sua vida inteira como pessoa, ok? As atividades diz assim, ó, vamos conferir o que você sabe sobre esses pilares? Então, enumere a segunda coluna de acordo com a primeira. Deixa eu só tirar isso aqui. Pronto. Autoconsciência, autorregulação, automotivação, empatia e habilidades sociais. Opa, estou printando tudo de amarelo aqui. Bom, o que seria autoconsciência? De acordo com o que tem aqui na segunda coluna, é a capacidade de reconhecer as próprias emoções. Autoconsciência, você tem conhecimento do que você está sentindo. O que seria a autorregulação? Seria a capacidade de lidar. Então, além de reconhecer, você tem que saber lidar com essas próprias emoções. A automotivação é a capacidade de se motivar e de se manter motivado. Nem sempre, meninos, a nossa motivação virá de fontes alheias. Na maioria das vezes, você vai ter que procurar a sua própria motivação dentro de si próprio. Você precisa entender coisas básicas do porquê é que você está fazendo aquilo, porquê é que você gosta de fazer aquilo, ou porquê é que você tem de fazer mesmo não gostando. Por exemplo, estudar remotamente. Eu tenho certeza que a maioria de vocês não estão felizes com esse modelo de estudo, né? Vocês gostariam de estar presencialmente na escola, aprendendo lá, como vocês fizeram desde pequenininhos, lá desde os seus 5, 6 anos, né? Mas acontece que então nós temos de achar uma motivação para continuar estudando. Porque é que mesmo não gostando desse modelo de ensino remoto, eu vou continuar estudando. Bom, porque eu preciso formar o meu primeiro ano do ensino médio. Porque eu quero chegar lá no terceiro ano na idade correta de se formar. Porque eu quero passar de ano. Então, isso é uma das fases da automotivação. Você tem a capacidade de se motivar e de manter motivado. Quem de nós imaginaríamos que a nossa nova rotina devido à pandemia iria durar aí praticamente 8 meses, como tem durado? Nós achamos, logo no início, quando deu aquele recesso, nós achamos que seria uma semana, lembra disso? Nós iríamos ficar o restante da semana e ia voltar na próxima segunda, as aulas presenciais. Já é outubro e nós não voltamos. Então, veja só, essa capacidade de se manter motivado, ela deve ser essencial, porque senão nós vamos começar projetos e vamos abandonar projetos. Nós nos motivamos e iniciamos, mas manter motivado significa uma rotina que você vai ter constantemente. Empatia, número 4, é a capacidade de enxergar as situações pela perspectiva dos outros. Se eu sei que hoje o meu colega de sala não está muito bem, eu vou tentar entender o que está acontecendo com ele e tentar motivá-lo. A empatia pode ser definida como a sua dor no meu coração. É a capacidade de sentir o que a outra pessoa está sentindo, certo? Por último, número 5, habilidades sociais. Bom, habilidades sociais pode ser definido como conjunto de capacidades envolvidas na interação social. Quando você está junto com outra pessoa, você precisa de algumas habilidades para manter um contato social, manter uma amizade, um relacionamento amoroso, um relacionamento de trabalho. Qualquer um desses campos exige de cada um de nós habilidades sociais. Então, a questão ficou na seguinte ordem: 3, 5, 2, 1 e 4, ok?
Leia abaixo um trecho do artigo sobre inteligência emocional do Instituto Inclusão Brasil. Logo após, escolha o melhor título para cada parágrafo e complete a tabela abaixo. Então, nós vamos ler aqui, são 4 parágrafos, 4, e diz assim: Daniel Goleman vem nos dizer que pessoas desenvolvidas emocionalmente desfrutam de uma situação mais vantajosa em todos os setores da vida. Eles geralmente se sentem mais satisfeitos, são mais eficientes e capazes de dominar os hábitos mentais que determinam a produtividade. As emoções são muito importantes para o exercício da razão ponderada e da ética nas relações. Entre o sentimento e o pensamento, a emoção orienta nossas decisões, exceto quando elas transbordam, porque não entramos em contato com nossa subjetividade. O inverso também é verdadeiro. Ter apenas um comportamento racional sem levar em consideração os sentimentos envolvidos. Então, nesse primeiro parágrafo, nós podemos entender isso aqui, ó, o estudo de Daniel Goleman. Ele está explicando o que ele descobriu no seu estudo. Então, esse seria um título apropriado, a terceira opção. De certa forma, temos 2 tipos de inteligência, a racional e a emocional. E no final, nossa maneira de proceder é determinada por ambas, pelas duas. Então, esse parágrafo 2, eu grifei aqui de amarelinho, de certa forma, temos 2 tipos de inteligência, poderia ter esse título aqui, ó, os 2 tipos de inteligência, é a última opção, ok? Parágrafo 3 diz, não há dúvida de que a inteligência emocional nos permite conscientizar nossas ações, compreender os sentimentos dos outros, tolerar as pressões e frustrações que sofremos no trabalho e adotar uma atitude empática e social que nos dará maiores possibilidades de desenvolvimento pessoal. Então, nós temos aqui como um possível título, Compreendendo as Emoções através da Inteligência Emocional. É ela quem nos ajuda a conscientizar, a compreender, a tolerar, né? E o último parágrafo diz que a inteligência acadêmica não é o suficiente para alcançar o processo profissional. O QI não faz parte do equilíbrio emocional e os melhores profissionais não são necessariamente os mais inteligentes. Aqueles que conseguem e permanecem em qualquer ambiente social são aqueles que conhecem suas emoções e sabem lidar com elas. Então, aqui seria uma ótima opção de título. Nem sempre os melhores são os mais inteligentes. Já viu que às vezes uma pessoa tão boa no que faz não sabe passar o que faz, não sabe explicar? Então, ela é inteligente, mas ela não tem a inteligência emocional, ela não sabe gerenciar as emoções, às vezes fica com medo quando fala em público. Então, nem sempre os melhores são os mais inteligentes, mas sim aqueles que conseguem permanecer em qualquer ambiente, porque conhecem a si próprio, conhecem as suas emoções, ok? Próximo aqui é a atividade 3, é só uma sugestão para o nosso próximo encontro, para a nossa próxima semana de atividades. O filme Divertidamente, que é a história da menininha Riley, ela vivia feliz em sua cidade até que tudo mudou. E ela se vê confusa diante de um misto de emoções. E aí saiba como que a Riley conseguiu entender e superar seus conflitos e emoções. É um filme muito bonitinho, eu creio que vocês já até conheçam ele, porque já tem um tempo, né, que ele foi lançado. Inclusive é um filme infantil, é um filme feito em desenho. E aí na próxima semana, então, nós vamos continuar com esse assunto da inteligência emocional, na semana 2, ok? Meninas, um grande abraço para vocês, fiquem com Deus, até o nosso próximo vídeo, tchau, tchau!